Voltamos agora para o último bloco do programa e ainda temos tanta coisa que não dá vontade de acabar, né? Então vamos voltar à questão da fiança. Nós estamos então falando da diferença entre o réu pobre e o réu rico, que tem condições, tá? Que parâmetros então você acabou explicando dessa diferenciação de valores? Foca novamente para a gente, então, por gentileza, essa questão econômica, para a gente poder compreender de uma forma melhor o que a lei vem trazendo e que prazo essa fiança pode ser fixada, ou pelo policial ou pelo delegado. Bem, vamos lá. Eu acho que até o ponto principal, doutora Tatiana, que a senhora acabou tocando, essa questão da condição econômica do acusado. Eu acho que essa fiança, do jeito que ela foi criada aí, ela se destina principalmente aos crimes do colarinho branco, que é um reclamo de toda a sociedade. Sim. De que a lei tem efetividade não só para o pobre, mas também para o rico. Para o rico, invariavelmente, a gente vê que as investigações, em especial da Polícia Federal, elas são feitas em torno de crimes que são afiançáveis, que se admite fiança. Não são os crimes hediondos. Normalmente o rico, o crime do colarinho branco é crime de evasão de divisa, crime de sonegação fiscal, são crimes que são praticados por pessoas que têm condições. Então, nesse aspecto, eu acho que a lei traz efetividade ao instituto da fiança, ao vincular a concessão da liberdade provisória ao recolhimento de uma fiança. A fiança, essa garantia real, obviamente, se a pessoa for absolvida em definitivo, isso vai ser restituído para ela. Então, não é algo que o Estado vai se apossar. Se a pessoa for absolvida, isso será restituído. Se ela for condenada, parte dessa fiança será revertido para as custas do processo, para a indenização da vítima, reparação do dano. Seria criado um fundo aí? Não? Na verdade isso fica depositado, vinculado ao processo, e quando a pessoa ela ou é condenada ou ela quebra a fiança. O que é quebrar a fiança? O juiz concedeu a liberdade provisória mediante fiança e estabeleceu algumas condições que essa pessoa tem que cumprir durante o processo. De não ser ausentada da comarca, sem ordem judicial, essas coisas. Certo. Se a pessoa descumpre, ela quebra a fiança. O quebramento da fiança faz com que ela perca metade desse valor, e esse valor é revertido ao fundo penitenciário. O fundo penitenciário é o que é utilizado para construir presídios, para manter os presídios. É muito importante. Aliás, as multas que são fixadas pelo juiz, na sua grande maioria, são revertidas ao fundo penitenciário. Então eu acho, doutor, respondendo a sua pergunta, que no aspecto de crimes econômicos, crimes do colarinho branco, essa fiança ganha uma importância muito grande. Eu espero que a gente evolua a nossa legislação para que também nos demais crimes, nos modos do que a gente vê também nos filmes. Eu sou um cinéfilo aqui, confesso. Então, eu vejo muito filme americano, então algumas coisas do sistema americano a gente gostaria que se aplicasse no nosso sistema. Outras não, mas algumas sim. Então, por exemplo, essa questão da fiança. Quando a pessoa é presa, um crime grave, que ela dê ao Estado uma garantia. Dá ao Estado, dá a toda a sociedade uma garantia. Seria como uma caução, de que então. não vai desaparecer. A gente tem casos, né, conhecidos nacionalmente em que as pessoas desaparecem. Por quê? Porque a liberdade provisória é uma falácia no nosso sistema. A pessoa ela assina um termo de compromisso. Ela termina sendo de definitiva. que ela não deixará, ela vai lá, dá o endereço do trabalho, endereço da sua casa, tal, confirma e assume o compromisso de, quando chamada, comparecer. Aí decreta-se a prisão, não se dá efetividade. Se essa pessoa tivesse que recolher, por exemplo, 100 mil reais, 200 mil reais, pensaria duas vezes antes de fugir, de frustrar a aplicação de uma ordem judicial. A pena maior ainda é o bolso, né? Quando pega no certeza, bolso... o órgão mais onde sensível. Sente, né? É o órgão mais sensível, o mais sensível do ao cidadão. bolso. Bom, nós sabemos aqui o seguinte, que uma lei, quando é sancionada, normalmente ela tem um prazo de vacatio legis, que é o tempo em que ela vai entrar em vigor. É o Perfeito. tempo necessário para se dar a publicidade, a divulgação, para que ela entre em vigor. Essa lei específica tem 60 dias de vacatio legis. Muito bem. Ela foi sancionada agora no dia 5, então, em tese, ela vai entrar em vigor, nós estamos em maio, junho, julho. Muito bem. Uma dúvida que me parece que também possa ser uma dúvida do assinante. Acontecendo um fato hoje, um fato típico penal hoje,
O juiz poderia, no presente, mesmo sem a lei ter entrado em vigor, já aplicar algum dispositivo dessa nova lei? Teria o juiz essa faculdade? Complementar a pergunta? Vamos. Nós temos o hábito de dizer que a lei penal retroage sempre em benefício ao réu. Neste caso, ela poderia também retroagir em benefício dos réus que já estão em trâmite com os processos? Então, deixa eu fazer uma distinção rápida. Nós temos lei penal e lei processual penal. A lei penal, ela realmente tem essa característica de retroagir no que se refere ao benefício. Essa seria a exceção. Mas aí a regra, ela valer daqui para frente. Já teria a pena aplicada. Hã? Aí já seria o caso seria da questão da pena, os critérios penais. Critério processual, a gente está falando de uma lei processual. Ela tem aplicabilidade imediata, a partir do início da sua vigência, que é no início de julho. Agora, a sua pergunta eu acho pertinente, e pelo que eu tenho visto nos tribunais, na realidade ela já vem sendo, em alguns pontos, adotada. Porque nós, em 2006, nós tivemos a edição da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, ela instituiu medidas protetivas de urgência. E algumas dessas medidas são semelhantes a essas medidas cautelares criadas agora para todos os crimes. Então, alguns juízes já defendiam, já desde 2006 para cá, a aplicabilidade desses institutos. Então, eu acompanhei alguns casos em que se sugeriu, em alguns casos que inclusive se aplicou, uma medida alternativa à prisão preventiva. Então, ao meu ver, não há um óbice legal, não há aí uma violação de devido processo legal, até porque seria uma medida favorável ao acusado, ao réu, a aplicação já desde logo dessas medidas. É lógico, as exigências, os trâmites que a lei estabeleceu, por exemplo, quando chega na mão do juiz, a questão dele avaliar já se é caso de converter em prisão preventiva, o que não havia antes. Então, quando alguém é preso em flagrante, vai para a mão do juiz e o juiz decide se mantém a prisão, se ele decidir assim, ele tem que decretar a prisão preventiva fundamentadamente, e não era isso que era feito. Na realidade, se falava, o flagrante está em ordem, e a pessoa ficava presa sem uma fundamentação, o que o próprio Conselho Nacional de Justiça já havia baixado uma resolução contra isso, determinando que os juízes fundamentassem por que estavam mantendo a pessoa presa. Que a prisão, gente, a gente tem que ter em mente que nós temos um direito sagrado que é a vida. E o segundo maior direito da vida é a liberdade. Então, por isso, essa necessidade de uma decisão fundamentada. Agora, eu acredito que não é possível... Ela não pode ser uma vingança. Exatamente. Não é possível, ainda respondendo a sua pergunta, o delegado, nesse período de vacatio legis, arbitrar fiança, por exemplo. A lei anterior só dava ao delegado o direito de arbitrar fiança nos crimes apenados com detenção. Então, detenção é um tipo de prisão. Então, nós temos detenção e temos reclusão. Esse critério foi abandonado totalmente. Já em 2008, com as outras reformas, os ritos processuais abandonaram o critério que havia também vinculado à detenção e reclusão. Passou-se a adotar qual critério? A quantidade da pena. Então, a quantidade de pena é hoje que vale, e vale inclusive para a concessão da fiança. Muito bem. Anteriormente, doutor Alexandre, o senhor falou sobre a liberdade provisória, e a lei agora 12.403 também trouxe a questão da liberdade provisória. Tá? Então, que situação, então, a liberdade provisória ela pode ser concedida e quais os efeitos ela pode produzir no processo? Então, a liberdade provisória tem espaço no processo penal quando a pessoa ela é presa em flagrante. Então, para a pessoa ser presa em flagrante, como eu já disse no primeiro bloco, ela tem que ser encontrada praticando a infração. Ela foi flagrada, né, praticando a infração. A partir do momento que ela foi presa em flagrante, é presa por um delegado. A autoridade policial prendeu, encaminha esse caso para o juiz criminal. O juiz criminal vai analisar, doutora Tatiana, se estão presentes as circunstâncias que autorizam a prisão preventiva. Então, a prisão preventiva ela vem regulada no artigo 312 do Código de Processo Penal e estabelece que ela vai ser decretada quando for necessária para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Então, o juiz ele não aplica a prisão preventiva irrestritamente para todos os casos. Ele vai verificar caso a caso. Naqueles casos em que o juiz, quando recebe o auto de prisão em flagrante,
ele fala, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual é a alternativa? Ele concede a liberdade provisória. O nome liberdade provisória por quê? Porque ele foi preso inicialmente em flagrante. Concedeu-se uma liberdade, só que ela é provisória. Ela está vinculada ao cumprimento de determinadas condições. Havendo o descumprimento, por exemplo, a reiteração de crimes, ou frequentar determinados lugares, contrariamente ao que foi determinado pelo juiz, isso faz com que retroaja a situação anterior, ou seja, volte à prisão. Revoga-se o benefício da liberdade provisória e a pessoa volta a estar presa preventivamente. Então, essa é um instituto que já havia, como eu destaquei, em que pese alguns crimes serem inafiançáveis, a nossa Constituição assegura a liberdade provisória para qualquer crime, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Muito bem. Doutor Alexandre, doutora Tatiana, na verdade o tempo urge, nós temos várias questões pautadas que gostaríamos de estar colocando ao doutor Alexandre, certamente não faltará uma outra oportunidade, nós temos inclusive um projeto de um novo Código de Processo Penal em discussão, em andamento no Congresso, então são questões ainda que faltam muito ainda para ser esclarecidas. Mas, como último questionamento, feito para que você possa dar o seu posicionamento a respeito da mudança e, inclusive, já fazendo as suas considerações finais. Essa nova lei, ela tem reflexos positivos ou não para a aplicação da lei penal? Qual é o entendimento seu como advogado atuante na área criminal de forma geral? Doutor Clóvis, eu quero já sair de agradecer a oportunidade e dizer que essa lei, ao meu ver, é um avanço. Ela é um avanço como foram as leis que eu mencionei no primeiro bloco de 2008, aquelas 3 leis que alteraram substancialmente os ritos processuais. Eu acho que o processo penal ele tem que ser modernizado, não quer dizer que nós temos que acabar com os direitos do acusado, muito pelo contrário, porque a nossa Constituição assim assegura. Agora, é um avanço, mas não é a solução de todos os males. Nós temos que cobrar das autoridades a efetividade dessas leis, a fiscalização dessas medidas cautelares, a individualização do tratamento caso a caso, para que o remédio seja adequado e que seja uma cura, uma melhora para a vida em sociedade. Doutor Alexandre, só para concluir, então, essas mudanças que o senhor acabou de comentar influenciam nas formas de prisão, na superlotação dessas cadeias e geram, então, algum reflexo nesse quadro que nós temos do sistema prisional? A superlotação das cadeias, ela reflete 2 coisas. Uma, os altos índices de violência. Outra, a escolha da prisão como o único remédio, como a gente destacou aqui. Eu acho que esse projeto é positivo porque a gente vai buscar medidas alternativas. Não quer dizer que aquele homicida, aquele assaltante contumaz, aquela pessoa perigosa vai ficar em liberdade, não. Mas quer dizer que aquela pessoa que praticou um crime mais leve vai poder ter uma medida cautelar alternativa e uma segunda chance, vamos dizer assim, para que ela possa se reinserir no contexto social, para que ela não seja tratada como são tratados os criminosos de mais gravidade. Eu acho sim um avanço. Muito bem, então nós estamos praticamente com o nosso tempo esgotado, o nosso produtor já está ali desesperado fazendo a sinalização. Né? Nós queremos convidar o telespectador da TV Destaque, os advogados, a sociedade guarulhense em geral, para a missa de Santo Ivo, que nós é o padroeiro dos advogados, será realizada dia 19 de maio, às 19h30, na Igreja Matriz, aqui na nossa Catedral, em Guarulhos. Os colegas, estudantes, acadêmicos e advogados que queiram participar dos cursos, palestras da nossa entidade, podem acessar o site da OAB e lá terão uma vasta agenda de cursos disponibilizados para que todos possam participar. Doutor Alexandre, muito obrigado. Doutor Clóvis, muito obrigado. A todos os telespectadores da TV Destaque, nossos apoiadores, vão estar com vocês agora, passando aí no final do programa. Muito obrigada.